Bem-vindos ao capítulo 4 do curso de Física 1 aqui no Universo Exato. Neste capítulo, vamos lidar com o movimento de uma partícula em 2 ou 3 dimensões. Para isso, iremos trabalhar com os conceitos do movimento de uma partícula dada pelas equações da cinemática vistas no capítulo 2, abordado sob uma perspectiva vetorial. Será possível, após o estudo deste capítulo, entender melhor o movimento de um satélite em órbita da Terra, por exemplo. A análise da trajetória de um projétil se tornará uma tarefa bem simples, permitindo a você calcular a distância e o tempo percorrido após o lançamento. Estudaremos também o movimento circular. Uma aplicação muito interessante do movimento circular são os aceleradores de partícula. Este é o Large Hadron Collider, o maior e mais potente acelerador de partículas do mundo. Dentro do acelerador, duas partículas de alta energia viajam bem próximo da velocidade da luz, antes de serem direcionadas para que ocorra uma colisão entre elas. O LHC, coordenado pelo CERN, vai ajudar a responder algumas questões fundamentais da física, como as leis básicas que regem as interações e as forças entre as partículas elementares, a estrutura do espaço-tempo, em particular a inter-relação entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Ele irá ajudar a explicar a origem da massa das partículas elementares e tentar encontrar outras dimensões no espaço. Além disso, serão recriados dentro do LHC condições similares aos instantes posteriores ao Big Bang. É um capítulo muito interessante sobre a cinemática bi- ou tridimensional. Nesta primeira aula, veremos as grandezas físicas deslocamento, velocidade e aceleração sob uma perspectiva vetorial. No capítulo 2, vimos que o movimento de uma partícula é conhecido se soubermos a sua posição em relação ao tempo. Vamos agora analisar o deslocamento em um plano XY, utilizando vetores. Mas atenção, percebam que estou falando agora de um plano cartesiano que define a posição x e y de uma partícula, diferente do gráfico posição-tempo estudado no capítulo 2. No plano XY, é possível representar um movimento bidimensional através de vetores. Neste plano, uma partícula descreve a seguinte trajetória em um determinado tempo. O ponto A é definido como a posição inicial e o ponto B como a posição final. Podemos também definir o tempo inicial, TI, em A e o tempo final, TF, em B. A posição inicial A pode ser definida por um vetor posição P inicial, partindo da origem do plano cartesiano até o ponto A. A posição final B também pode ser definido pelo vetor posição P final, partindo da origem até o ponto B. Como visto no capítulo 3, ambos os vetores podem ser representados pelas suas componentes P de x e P de y. Como você já sabe, o deslocamento é dado pela posição final menos a posição inicial, e é independente do caminho tomado. Nesta representação vetorial, o deslocamento é dado pelo vetor ΔP. De acordo com o conceito da soma de vetores, visto no capítulo 3, temos que o vetor posição final PF é igual ao vetor PI mais o vetor deslocamento ΔP. Se rearranjarmos os termos, temos que o deslocamento ΔP é igual ao vetor PF menos o vetor PI. O raciocínio na análise da velocidade e da aceleração do movimento em 2 ou 3 dimensões é o mesmo utilizado na análise unidimensional, exceto pelo fato de que devemos utilizar vetores para indicar a direção ao invés de um sinal negativo ou positivo. Assim como visto no capítulo 2, a velocidade média é determinada pela razão entre o deslocamento da partícula ΔP e o intervalo de tempo ΔT no qual ocorreu o movimento.
Sendo assim, percebam que ΔP é uma quantidade vetorial e ΔT uma quantidade escalar. Como a divisão de um vetor por um escalar altera apenas a magnitude deste vetor, mantendo a sua direção, a velocidade média será uma grandeza vetorial, proporcional ao deslocamento e com a mesma direção. Analisando agora a velocidade instantânea, vamos representar o movimento de uma partícula no plano x,y. Como visto anteriormente, tanto o deslocamento quanto a velocidade média da partícula possuem a mesma direção. No gráfico, o deslocamento é representado pelo vetor ΔP de 1, que vai de A até B de 1. Se fizermos o vetor deslocamento cada vez menor, movendo-se para B2, depois para B3, quando o tempo ΔT se aproximar de zero e o vetor deslocamento se aproximar da reta tangente ao ponto A na curva, por definição, podemos determinar a velocidade instantânea. Portanto, velocidade instantânea é igual ao valor limite da velocidade média, ΔP, dividido por ΔT, quando a variação do tempo ΔT tende a zero, ou a derivada do vetor P em função do tempo. A velocidade instantânea em A tem a mesma direção da tangente da curva no ponto. Neste outro plano XY, uma partícula se move de A para B. A velocidade instantânea varia do ponto A até o ponto B e é dada pelos vetores v inicial e v final. Vejam agora como fica fácil, através do diagrama de vetores, determinar a variação da velocidade do ponto A até o ponto B, representado aqui pelo vetor velocidade ΔV. Utilizando o conceito de soma de vetores, temos que o vetor velocidade final é igual ao vetor velocidade inicial mais o vetor que representa a variação da velocidade. Rearranjando os termos, temos que a variação da velocidade é igual ao vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. A aceleração média de uma partícula, que se desloca de um ponto inicial para um ponto final, pode ser determinada a partir dos vetores que representam a variação da velocidade instantânea dividido pela variação do tempo, t final menos t inicial. Dessa forma, fica claro que a aceleração média é uma grandeza vetorial, proporcional à velocidade e com a mesma direção. Quando a aceleração média de uma partícula muda ao longo do tempo, torna-se necessário obter a aceleração instantânea. Usando o mesmo raciocínio anterior para determinar a velocidade instantânea, a aceleração instantânea será igual ao valor limite da razão ΔV dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero, ou a derivada do vetor que representa a variação da velocidade em relação ao tempo. Esta aula serviu para vocês se familiarizarem com as grandezas aceleração, velocidade e deslocamento, representada através de vetores. Nas próximas aulas, vamos trabalhar com estes conceitos no estudo do movimento em 2 ou 3 dimensões. Até a próxima aula!